Oi amigas, começando mais um vídeo aqui pra vocês e finalmente, depois de praticamente um mês, vai sair o relato de parto. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vinda, amiga. Me conta já aqui nos comentários se você tá gravidinha, se você tá quase ganhando, se você pensa em engravidar, se você já tem seu bebê, me conta como foi seu parto. Seja bem-vinda e aproveita pra se inscrever aqui no canal. Aqui eu compartilhei com vocês um pouquinho de como foi minha gestação, quero compartilhar muito mais agora com a Sofia. Estamos nessa fase de adaptação, então aos pouquinhos assim eu vou me adaptando também em ter tempo de gravar, em ter tempo de editar, ter tempo de postar aqui e cuidar dela, mas vai dar tudo certo. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa muito like aí e lembra de comentar aqui o que eu perguntei. Vamos ao relato em si. Eu acho que antes de falar sobre o dia, né, sobre como foi o parto, vocês já viram aí pelo título, foi uma cesárea de emergência, eu preciso contar pra vocês um pouquinho sobre como foi minha gestação. Assim, durante toda a minha gestação, eu busquei todo tipo de informação possível, tá? Informação gratuita, eu tô falando. Eu busquei todos os perfis possíveis sobre isso no Instagram, eu assisti todos os vídeos possíveis sobre isso no YouTube também. Então eu sabia, eu tinha muita informação. E informação foi uma coisa que durante a gravidez toda eu falava isso para as pessoas. Informação é o que te dá segurança. E foi a informação que me deixou segura durante todo o meu período de gestação. Eu tive uma gestação muito tranquila, meus exames eram todos ótimos, ótimos, ótimos. Sofia sempre esteve muito bem, eu nunca tive nenhuma irregularidade assim durante a gestação toda. Além dos primeiros 3 meses que eu passei muito mal, muito mal, emagreci pra caramba. Tive assim 3 meses e meio praticamente de muito enjoo, muita náusea. Achava que aquilo lá nunca ia passar, mas passou, né? É o mantra, vai passar e passa mesmo. Bom, e além da informação, eu busquei também uma equipe humanizada, porque quando eu comecei a pesquisar sobre parto, sobre gestação, eu entendi que tinha o parto humanizado, né? Que pode ser uma cesárea, pode ser um parto natural, mas é a equipe humanizada, né? Respeitar as vontades da mulher, respeitar o tempo, digamos assim. Então eu busquei uma equipe e eu consegui encontrar uma equipe maravilhosa, de uma obstetra linda, maravilhosa, que assim, eu olhava pra ela e eu confiava no que ela falava. E também eu contratei 2 enfermeiras obstétricas. Na verdade, eu contratei uma, mas era assim, elas eram uma equipe, né? Então assim, eu tinha uma equipe que eu podia confiar de olhos fechados e isso fez total diferença pro dia do meu parto. E eu envolvi também todo mundo que tava ao meu redor nisso tudo, né? Porque eu sabia que se eu queria mesmo esse parto humanizado, se eu queria que as coisas acontecessem do jeito que eu queria, eu precisava que as pessoas ao meu redor soubessem disso também. Então eu preparei muito o Fernando, que é o meu marido. Ele aprendeu muito sobre gestação, sobre parto junto comigo. Tudo que eu via eu mandava pra ele via também muita coisa e mandava pra mim. A gente tava assim, esperando junto, sabe? A gente realmente se preparou junto pra esse momento. E além desse preparo com toda a informação, eu lembro que eu me preparava muito psicologicamente, porque eu repetia a minha gestação toda. Eu vou ter o parto que eu tiver que ter, né? Isso eu repeti a gestação inteira. Desde o primeiro dia, quando me perguntavam sobre parto, eu falava, eu quero muito parto natural, mas eu vou ter o parto que eu tiver que ter. E assim, eu sabia que por N motivos eu podia ir pra uma cesárea. Eu sabia que podia ter uma complicação no parto, eu sabia que talvez eu pedisse uma cesárea no meio do trabalho de parto. Eu sabia que se eu tivesse alguma alteração, digamos assim, em algum tipo de exame na gestação, eu podia também precisar de uma cesárea agendada, mas nunca passou pela minha cabeça uma cesárea de emergência, nunca. Principalmente depois de já ter passado ali das 38, 39 semanas, eu tava realmente, assim, isso não passava pela minha cabeça. E eu não vou falar pra vocês que passou em algum momento, porque nunca passou. E então, deu as 37 semanas no dia 31 de dezembro. A partir dali eu sabia que a qualquer momento, né, podia acontecer. E nós vivemos a espera. Cada dia que amanhecia, eu pensava, será que é hoje? Será que não é? Será que vai ser essa semana? Será que não é? E assim foi passando, 37 semanas, 38, 39, 40 e nada. Eu não tive nenhum sinal de trabalho de parto. Aliás, com 38 semanas e alguns dias eu comecei a sentir a perda do meu tampão mucoso, mas era uma coisa assim muito de leve e podia assim facilmente ser comparado com um corrimento, sabe? Mas eu mandei para as enfermeiras e elas me falaram que era realmente um pouquinho da perda do tampão, mas foi só aquilo e nada mais. Bom, e eu tava muito confiante, eu sabia que aquela espera, assim, era o que eu queria, eu tava vivendo aquela espera. Eu lembro que eu falava pra minha médica assim nas consultas semanais que a gente tava tendo, o que eu faço? E agora? E ela me falava assim, você esperou a gestação inteira pra viver esse momento, então agora você vai esperar, não precisa fazer nada, espera. E foi isso que a gente fez, a gente esperou, por muito tempo a gente esperou. E aí, então, chegou nas 40 semanas, nada. Nessa consulta do meio da semana, das 40 semanas, eu lembro que eu perguntei pra minha médica sobre até quando a gente podia esperar, e ela me auxiliou que a gente podia esperar até 41 semanas e 3 dias. Chegamos na 40 semanas, chegamos na semana 40, e aí eu sempre completava a semana na sexta-feira. E aí no domingo, dia 23 de janeiro, às 8 horas da manhã, eu acordei, assim,
Até hoje eu não consigo muito explicar como foi que aconteceu isso, mas eu acordei às 8 da manhã. E pra quem é mulher aí sabe, quando a gente vai menstruar, que você não tá esperando e você sente assim que vazou alguma coisa, sabe? E eu tava deitada e eu acordei. E nisso eu senti alguma coisa passando, assim, eu senti que minha calcinha molhou. Nesse momento eu cogitei, eu pensei, será que minha bolsa estourou? E eu coloquei a mão, assim, deitada mesmo. E a hora que eu voltei a mão, eu vi que a minha unha tinha ficado vermelha. Nesse momento eu falei, opa, e levantei e fui pro banheiro. Assim que eu sentei no vaso, eu tirei o meu shorts do pijama tava com sangue, abaixei minha calcinha também tava com sangue, e eu fiz xixi. E nisso eu senti que saiu alguma coisa assim junto. Eu fui me limpar, olhei o papel, tinha muito sangue também. E nisso eu levantei e olhei o vaso e tinha um coágulo lá no fundo do vaso. Durante as nossas consultas de pré-natal, eu lembro que eu conversei com a enfermeira obstetra e aí ela me falou que a perda do tampão mucoso podia vir com sangue. Então eu cogitei ser o meu tampão mucoso também. Mas nesse momento que eu tava olhando pro vaso, eu vi ainda tava escorrendo sangue. E aí eu já vi que assim, não era pouco sangue, sabe? Era bastante sangue. Também não era muito assim, mas era sangue. Aquilo ali pra mim já me alertou que alguma coisa não tava normal. Nesse momento eu acordei o Fernando, chamei ele, que ele tava dormindo. E no exato momento eu mandei foto também pro grupo das enfermeiras obstétricas. E aguardei a resposta delas. Uma delas, né, respondeu imediatamente. E no momento ela me perguntou, você tá sentindo a Sofia mexer? E eu não tava. E nesse momento que também foi mais um momento assim que eu pensei, alguma coisa não tá certa. Aí ela perguntou se eu já tinha comido, eu falei que não, porque eu tinha acabado de acordar. E aí o Fernando foi correndo, pedi pra ele fazer correndo um potinho com cereal e leite, né, pra eu comer, porque sempre que eu comia alguma coisa doce eu sentia muito a Sofia mexer. E nesse momento eu fiquei no banheiro, assim, foi questão de 1 minuto, eu fiquei no banheiro e eu mexia na minha barriga, eu pedia assim, mexe, Sofia, mexe, me dá um sinal que tá tudo bem. E nada, ela não mexia, ela não tava mexendo e continuava escorrendo sangue. Não era muito sangue, mas era sangue e tava escorrendo pela minha perna. Eu acredito que eu sujei uns 3, 4 rolos assim que eu fiz na minha mão de papel com sangue. Nesse momento que eu falei que ela não tava mexendo, as enfermeiras ficaram por alguns minutinhos só sem me falar nada. E nisso a outra já respondeu falando assim, Raíssa, vai pra maternidade fazer um cardiotoco. Que era o exame que eu já tinha feito na sexta-feira, que é um exame que ele confere a frequência cardíaca do bebê, né? E os movimentos que ele tá fazendo na barriga. Nessa hora eu olhei pro Fernando assim, e a partir de agora eu vou contar pra vocês flashes do que eu lembro, né? O Fernando ia gravar esse vídeo comigo, mas a gente não ia conseguir gravar, tava deixando pra depois, e esse é o momento que eu consegui gravar. Então vai ser a minha versão, futuramente a gente pode trazer aqui também uma versão dele. Nesse momento eu lembro que eu olhei pra ele e falei, e agora? Gente, pra vocês terem noção, isso era 8 da manhã, tá? A gente tava conversando, essa questão de troca de mensagens era 8h08, então assim, em 8 minutos foi tudo isso. E ela falou, vai pra maternidade, eu vou avisar tua médica, que elas tinham contato direto com a obstetra. Aí eu falei, tá bom. Aí eu olhei pro Fernando e falei, e agora? A gente leva as malas, que tava tudo pronto pra esperar, né? O dia do trabalho de parto, pra esperar as coisas acontecerem. Eu falei, e agora? A gente leva a mala, leva tudo? Ele falou, acho que sim. Nessa hora eu só coloquei um vestido que eu tinha, eu coloquei uma fralda absorvente, a fralda que eu usei no pós-parto, inclusive, e a gente foi pra maternidade. Na verdade, não usei a fralda, não, usei uma calcinha com absorvente. E aí a gente pegou todas as nossas malas e eu não consegui nem falar com os cachorros, dizer tchau. São flashes, assim, que eu tenho na minha cabeça a partir de agora. E a gente entrou no carro, né, com todas as malas, com tudo que a gente podia, e fomos pra maternidade. Nesse momento eu tava conversando com a minha obstetra, avisei ela, falei assim, oi, a Raquel já te mandou, a minha enfermeira, né, já te mandou foto, estamos indo pra maternidade fazer o cardiotoco. Ela falou assim, vai agora pra maternidade. Então eu já vi que, assim, não tava certo, as coisas ali não estavam indo bem. Fomos. No caminho eu tava conversando com a obstetra, a gente ia pra uma maternidade. Ela falou que lá ela não tinha uma total liberdade dela conseguir me atender assim que ela chegasse. Então no meio do caminho a gente mudou pra outra maternidade, tá? Que era a maternidade que ela conseguiria me atender assim que a gente chegasse lá. E fomos. Eu lembro que no caminho eu fui muito tensa, muito tensa. O Fernando tava com uma tranquilidade assim, que eu acho que ele tava nervoso, mas ele não queria me mostrar isso. Então, nesse momento eu saía de olho fechado, assim, rezando que esteja tudo bem com a Sofia, que esteja tudo bem com ela. E com a mão na barriga, esperando, tentando sentir ela mexer, qualquer sinalzinho. Eu lembro que eu fui quieta, assim, e tentava sentir ela mexer e eu não sentia nada, absolutamente nada. E ela era uma bebê que ela mexia bastante. E aí quando a gente tava próximo de chegar na maternidade, eu lembrei, assim, da playlist que eu tinha feito pro momento do parto. E aí eu coloquei no carro, e coloquei bem alta a música 9 meses, que é uma música que me emociona muito, me emocionou muito durante a gravidez toda. Eu sempre
sempre posto nos meus stories ela. Eu coloquei essa música bem alta e eu fui cantando até chegar na maternidade. E eu lembro que com a mão assim na barriga eu chorava e não sentia nada dela mexer. Aí a gente chegou na maternidade e eu já tava extremamente nervosa. Chegamos lá e fomos fazer o cadastro. Na hora eu não conseguia lembrar absolutamente nada, nem meu nome direito. E eu fiquei na portaria ali, na recepção, né? Só esperando. E nisso eu já vi minha médica chegando. E o Fernando foi fazendo meu cadastro. Gente, isso devia ser assim... Dava uns 15 minutos aqui de casa. Isso devia ser umas 8h35, tá? Não sei, não tenho noção de hora. Minha médica chegou pela recepção e ela já falou... Vamos consultar. Vamos analisar. Como é que fala? Tipo assim, vamos fazer uma triagem, sabe? Como se fosse a triagem, né? Mas vamos examinar. Isso. Isso ela me levou correndo, assim, pra uma sala de consulta. Colocou na maca... Pegou aquele aparelhinho pra fazer a frequência cardíaca do bebê e já mediu ali. Nisso que ela mediu, ela me olhou e falou assim, tá tudo bem com a Sofia. Eu falei, ufa, eu consegui respirar. Nisso ela falou, vou fazer um exame de toque em você. A hora que ela colocou a mão, ela falou, é bastante sangue. A hora que ela colocou a mão, ela foi tirando e ela já foi falando com a enfermeira que tava do lado, falou assim, vai preparando o centro cirúrgico. Nessa hora, assim, eu não lembro o que passou pela minha cabeça direito nesse momento, mas eu só fiquei assustada. Eu acho que nesse momento eu entrei num estado de choque. Ela voltou pra medir de novo a frequência cardíaca da Sofia e eu acho que já tinha baixado. E ela só falou assim, se prepara que a gente vai pra uma cesárea. E assim... O que eu falei pra vocês sobre fazer toda a diferença você ter uma equipe que você confia, é que realmente eu confiei no que ela me falou. Eu sabia que ela não ia fazer nada de errado, ela não tava fazendo uma cesárea num domingo de manhã à toa. Então eu confiei e eu falei, tá bom. Nisso o Fernando tava ainda fazendo meu cadastro na recepção e eu só pedia por ele. Eu não lembro, mas ele falou que ele veio até mim, que a minha médica chamou ele veio até mim, eles me trocaram, dentro dessa salinha mesmo, uma enfermeira maravilhosa, super atenciosa, me trocou, colocou a roupa cirúrgica, e eles me levaram até o centro cirúrgico. Eu não lembro desse caminho, tá? No outro dia eu falei com o Fernando, a gente tava conversando sobre isso, eu falei, eu não consigo lembrar, eu saindo dessa sala, e o caminho até o centro cirúrgico. Eu lembro a hora que eu cheguei no centro cirúrgico, que 2 enfermeiras me recepcionaram, e uma me olhou, ela viu que eu tava muito nervosa, e ela falou, respira. É isso que eu lembro que ela falou, respira, você precisa respirar por você e pela sua bebê, vai dar tudo certo. Nessa hora o Fernando disse que tinha me levado até essa porta, e ele precisou sair, né, porque ele precisava, acho que, finalizar o cadastro, não sei, se preparar pra ele entrar pra cirurgia também. Gente, nesse momento a gente tinha abandonado todas as nossas coisas pelo meio da maternidade. Eu acho que ele deixou todas as nossas mochilas na recepção e ele também foi correndo daí pra se trocar. E eu lembro, agora continuando, né, pra mim, eu lembro que essa enfermeira me levou até o centro cirúrgico. Eu não lembro de eu entrando, não consigo lembrar, só lembro de eu sentada. Lembro dela me apresentando o anestesista e dele falando assim, vai começar. E o Fernando não tava comigo nessa hora, eu só lembro de uma enfermeira na minha frente e eu agarrei assim nela e ela falou, relaxa que a gente vai colocar anestesia agora. E foi anestesia. Aí eu lembro dela erguendo minha perna e colocando na mesa. Eu tava num estado de choque, gente, assim, que eu estava super assustada. Eu olhava assim pro lado e o que eu vi que a minha médica me falou, ela só me olhou e falou assim, eu vou te explicar tudo depois. Mas assim, não dava tempo dela parar e me explicar naquele momento. E aí eu pedia pelo Fernando, porque eu já tinha tomado anestesia e ele não tava ali ainda, e eu achava que as coisas já iam começar e ele não tava. E eu perguntava pra ele e eles falavam assim, já tá vindo, tá se trocando. E aí ele veio, e quando ele veio, ele sentou do meu lado. E aí eu agarrei na mão dele, ele falou também, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E eu tava extremamente nervosa. E aí começou a cirurgia. Foi muito incômodo pra mim, assim, a cirurgia, o corte, o fato dela mexer ali dentro, assim, era uma coisa, assim, que eu lembro que eu me senti muito incomodada. Eu falava assim, ai, não tava doendo, mas era um incômodo muito forte. E eu tava em choque, eu não tava conseguindo falar, não conseguia fazer nada. Aí a médica falou, tá nascendo. O Fernando conseguiu, acho que olhar ela saindo. No momento até perguntaram se tava com o celular, a gente não tava com absolutamente nada. Nesse momento eu olhei pro Fernando e ele falou, vai ser só nós 3. Vai ser um momento só nosso. E não era esse o plano, né? A gente queria fazer vídeo de tudo, a gente queria fazer foto de tudo. Enfim, né? A vida como ela é. Nesse momento eu olhei pra ele e falei, eu só quero ela. A imagem que eu tenho do momento que minha médica falou que tinha tirado ela e falou assim, vai nascer, tá nascendo. Ela tirando a Sofia, que eu conseguia só olhar aqui de cima, ela olhou pra ela e fez assim. Nesse momento eu acho que eu entendi o tamanho da emergência que foi tudo isso ali. Eles trouxeram ela pra mim, não consigo me lembrar muito bem. Eu lembro que eles colocaram ela aqui em mim e eu não conseguia... Eu acho que eu tava assim meio grogue da anestesia, eu tava em estado de choque. E aí eu falei pro Fernando, pega ela. Acho que eles tentaram até colocar ela aqui no meu seio, mas eu não tava me sentindo bem.
Eu falei pro Fernando, pode pegar ela. E o Fernando pegou, aí ele colocou aqui do lado. E a foto que a gente tem lá nesse momento não era nosso celular, não era nossa câmera, foi uma enfermeira que ela viu que a gente não tinha nada nesse momento, que foi realmente uma emergência. Ela pegou o celular dela, eu acho, e bateu nossa foto. E aí foi isso que aconteceu. E aí a gente ficou ali por um tempinho. Ela ficou bastante ali com a gente, ficou bastante no colo do Fernando. Aí o pediatra foi levar pra fazer, né, todos os exames. O Fernando foi junto e aí eu fiquei na sala. Nessa hora minha enfermeira chegou, enfermeira obstétrica. Ela chegou. E eu tava num estado tão de choque que eu lembro que ela chegou, eu olhei pra ela, eu não reconheci ela de primeira, mas nesse momento que ela chegou, ela falou assim, tá tudo bem, pode chorar agora. E foi o momento que eu comecei a chorar. Que minha médica veio me olhou, ela falou, que susto, hein? E eu não tava entendendo nada, assim, que tava acontecendo, né? E aí eles finalizaram ali a cirurgia, eu fiquei ali mais um tempo, aí foi nesse momento que a minha enfermeira me mostrou a placenta, que ela fez a foto da placenta, né? Que é naquele papel. E ali eu respirei. E, gente, tudo isso aconteceu, eu falei pra vocês, né? Eu senti o sangramento, eu acordei 8 da manhã. A Sofia nasceu 9h13. Então, tudo isso que eu contei pra vocês aconteceu em 1h13. Foi um choque, uma coisa assim, muito forte, muito forte, muito forte. Eu lembro que quando eles me tiraram ali da maca também da cirurgia pra me transportar até o quarto, é uma sensação muito esquisita, né? Você ser mexida, assim, porque você ainda tá em efeito de anestesia. Eu posso fazer em outro vídeo, assim, falando mais sobre como foi meu pós-parto, né? Como foi meu pós-cirurgia. Como foi meu pós-cirurgia, como foi minha pós-cesárea. A percepção, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia. E depois, a gente foi conversar com a minha médica, eu fui perguntar o que aconteceu e ela me falou assim, que o que eu tive foi a tal da ruptura de vasa prévia. Isso é como se fosse um sangramento no cordão umbilical, um rompimento no cordão umbilical. E foi tão assim, um alvoroço, porque assim, na hora que ela tirou a Sofia, ela viu que o cordão umbilical já não tava mais tendo pulsação. Então assim, foi por minutos mesmo que a Sofia tava tendo de onde se nutrir ali, sabe? Se a gente demorasse um pouquinho mais, se eu não tivesse percebido o sangramento geralmente não precisa ser só embaixo. Por sorte, assim, o meu foi na parte do cordão umbilical, na parte de baixo, porque se tivesse sido em algum momento, alguma parte em cima, e como ela já tava muito grandona dentro da placenta, podia não ter vazado esse sangue, a gente não veria isso, e poderia ter um sofrimento fetal, não, óbito fetal que fala? Tipo assim, a morte, né, do bebezinho na barriga. Depois a minha médica falou que esse foi o segundo caso que ela atendeu, e o primeiro ela não conseguiu salvar o bebezinho. A hora que a gestante chegou na maternidade, ela já tinha perdido. Então assim, eu demorei muito pra fazer esse relato, né, quase um mês depois, na verdade, porque foi muito intenso. Eu fiquei assim muito mexida, porque como assim, né, eu acordo 8 da manhã grávida, com sangramento, e às 9h13 da manhã minha neném já nasce. Então assim, foi muito intenso, foi muito difícil esses primeiros dias, eu entender tudo que tinha acontecido, eu aceitar tudo que tinha acontecido, mas eu e ela estamos bem, eu e ela ficamos bem, não tivemos nada, absolutamente nada, nenhuma complicação, e é isso que importa. E acho que com esse relato que eu queria deixar pra vocês, assim, é que a gente deve sim se preparar pro que a gente quer, mas a gente precisa entender que as coisas não vão sempre correr da forma que a gente planeja, e também tá tudo bem, sabe? Estaria tudo bem também se por algum motivo eu tivesse entrado em trabalho de parto e eu precisasse de uma cesárea, no momento, caso eu não tivesse aguentado. Eu vejo muitas mães se culpando quando esperam um trabalho de parto, entram em trabalho de parto e não aguentam às vezes a intensidade que é aquilo ali, e tá tudo bem. Eu acho que a gente já precisa prestar atenção, cuidar muita coisa depois que o bebê nasce, e se a gente começar a se culpar por mais isso, é uma coisa a mais que não precisa. Então é isso, gente, esse foi o meu relato. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada, tá? Demorei pra fazer simplesmente porque eu queria estar pronta pra falar sobre isso de uma forma mais natural, que eu não ficasse tão emotiva. Fiquei em alguns momentos do vídeo, mas não tem como não falar, não se emocionar, né, ao falar sobre isso. E é isso, se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês querem perguntar mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, ou me segue lá no Instagram, que é @RaíssaLeixo, e manda por lá. Eu sempre tô respondendo vocês, sempre tô abrindo caixinha de perguntas. E se vocês tiverem dúvida também sobre a cesárea, deixa aqui nos comentários, que depois eu posso fazer um segundo vídeo. Eu tenho muitas perguntas sobre como foi minha recuperação da cesárea, que eu acho que é um tema bem legal pra gente conversar também. E era isso, gente. Logo mais teremos vlogs aqui com nossa pequenininha junto. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostei muito de compartilhar essa experiência com vocês. E era isso o vídeo de hoje. Um super beijo pra vocês, amigas, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!